Santander Select. Começa em você. Começa agora. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor, o programa do Neofeed que entrevista os principais investidores do Brasil, mas hoje é um café com uma investidora. Eu converso com Sara Delfim, ela é sócia fundadora da Dália Capital, uma gestora que tem 3 estratégias principais, mas que majoritariamente investe em ações. Sara, tudo bem? Tudo bem, Ralf. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Sara, mas antes da gente começar a conversa, eu quero dar 2 recados para você que está assistindo ou ouvindo a gente. O primeiro deles é que vá até a nossa página no YouTube e siga a gente. Ative também as notificações, é só clicar no sininho, que assim, toda vez que tiver um programa novo, você vai ser avisado. Agora, se você prefere ouvir, escolhe aí o seu tocador preferido de podcasts. Pode ser o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts e segue a gente, porque assim você também vai ser avisado. E não se esqueça de dar like, fazer comentários e compartilhar, se você gostar, esse programa para outras pessoas, assim eles possam conhecer o Café com o Investidor. Sara, então vamos começar pelo começo. Me conta como surgiu a Dália Capital. Tá bom. A gente nasceu no finalzinho de 2017, assim, e o que trigou essa mudança, assim, eu trabalhei mais de 20 anos em grandes bancos. E no final de 2017 me deu um clique de que era hora de mudar. Primeiro, acho que pelo cansaço, né, de fazer por muito tempo a mesma coisa. Então, a vontade de ter um desafio novo, um oxigênio novo. E a segunda razão, que eu acho que foi até a principal, era uma mudança importante de ciclo no Brasil. E eu falei, não é aqui que eu vou ganhar mais. Eu preciso ir, de fato, assim, pegar esse negócio, que talvez seja uma das poucas oportunidades da vida de que o Brasil tem essa mudança de chave grande, né? Que foi logo depois do impeachment da presidente Dilma. E aí veio o Michel Temer, né, com medidas estruturantes, com uma agenda, né? E eu vi ali, acho que tem chance do Brasil andar. E não vai ser aqui, trabalhando no banco, que eu vou maximizar o que eu posso ganhar. Então, aí juntou essa minha vontade de mudança com uma perspectiva mais positiva para a Bolsa no Brasil naquele momento. Aí foi você e outros sócios que criaram a Dália? Coincidentemente, eu e o Felipe Hirai, a gente saiu praticamente assim, no mesmo mês do banco, mas foram decisões tomadas separadamente. Eu não sabia dele, ele não sabia de mim. E depois que a gente saiu, é que a gente falou, e aí, o que a gente vai fazer agora? Né? A gente passou a vida inteira recomendando, né, aos investidores o que comprar e o que vender na América Latina. É a única coisa que a gente sabe fazer. Então, vamos, sei lá, ficar fazendo aqui para o nosso dinheiro e, eventualmente, isso vira um negócio. Porque esse é um negócio de pessoas, né, Ralf? Assim, e para nós era uma coisa muito clara. Assim, não adianta a gente pensar num negócio se a gente não tiver as pessoas certas. Porque um business de gestão, é um business de pessoas. Então, quando a gente começou a ver que tinha mais gente que a gente admirava, confiava, que já tinha trabalhado junto, embarcaria, né, nesse desafio, a gente falou, dá para fazer. A gente tem as pessoas certas. E aí que nasceu realmente a ideia de formalizar, né? De criar uma gestora com nome, que inclusive fizeram a gentileza, né? De deixarem eu escolher o nome, que é Dália, que eu não queria, assim, era uma exigência que eu fiz. Eu não quero um nome de foguete, não quero um nome de letra de estatística, nada, cidade, de guerra, não. Tem que ser um nome feminino. E aí, Dália é uma flor. Sim. Então, foi... E por coincidência, né, Dália tem as iniciais dos sócios fundadores. Então, Olha só. Então, você juntou o sem nome querer, feminino com o nome dos sócios fundadores. Quase como se Exato. fosse uma placa de advogados. Exato. E surgiu, Sara, com essas 3 estratégias que eu comentei no começo da apresentação? Não, na verdade, o primeiro fundo que a gente criou foi o Dália Total Return, né, que fez agora 7 anos no dia 30 de maio. E ele, assim, por que ele foi o primeiro, né? Você sempre cria o seu bebezinho especial, né? E a gente queria fazer um produto que a gente realmente acreditasse na pessoa física, assim, como que eu tocaria o meu dinheiro, o dinheiro da minha família e dos meus amigos. E a gente desenhou bem o produto no sentido de que a gente sempre fala para o investidor, olha,
você tem que ter um portfólio diversificado, você tem que ter um pouco de CDI, você tem que ter um pouco de dólar, você tem que ter um pouco de renda variável aqui ou ali. O que a gente fez nesse fundo é fazer de uma única vez toda essa diversificação. É um multimercado, né? É um multimercado com foco em ações, porque é o nosso DNA, assim, todo o time de gestão ficou lá 20, 25 anos, né, olhando ações na América Latina, então é natural que ele tenha essa essência mais concentrada em bolsa, mas a gente acha que você poder, né, ter a flexibilidade de adicionar outros ativos à carteira, seja moedas, commodities, juros, bolsa de outros países, ele ajuda você a navegar de forma mais calma, né? Muitas vezes, esses ativos, por exemplo, se você combina essa carteira de Bolsa Brasil com uma posição também comprada em dólar, a gente às vezes tem o dólar porque a gente acredita que ele vai valorizar, mas muitas vezes ele também ajuda a fazer um hedge, né? Uma proteção, porque normalmente quando a bolsa cai, o dólar sobe. Então, você perde de um lado, ganha do outro, você meio que neutraliza. E o que a gente buscava com essa neutralizar, né? É evitar muita volatilidade, assim. A gente gosta, né, de ir para casa, dormir tranquila, a gente nunca quis criar um carro-bomba, um negócio que sobe 30, cai 20. A gente queria uma volatilidade que, assim, respeitasse a nossa personalidade, sabe? De não querer ficar sacudindo muito, porque o Brasil sacode muito, Sim. né? Então, quando você compra ali uma carteira de Bolsa Brasil, onde você escolhe bem os ativos, os setores, as empresas, e coloca uma camada desses outros ativos, a gente acha que é uma combinação muito poderosa para rentabilizar a poupança aí ao longo do tempo, né? E lembrando que quando você pensa em renda variável, bolsa, não é day trade, não é mês trade, não é ano trade, né? É uma maratona, é um negócio de médio e longo prazo que tem se provado assertivo, né? Quando a gente vê a história do Warren Buffett, né, que é o maior investidor aí dos últimos tempos, com certeza, ele começou a investir com 13 anos. Mas a grande fortuna dele, ele começou a colher depois dos 65. Então, ele demorou uns 50 anos para fazer a fortuna dele virar bilhões. Então, o tempo joga a favor do investimento, né? Então, as pessoas não deveriam ter pressa. Sara, a gente vai detalhar um pouquinho mais as estratégias de vocês, da Dália Capital, mas antes a gente vai dar uma rápida parada para que você possa ouvir uma mensagem do nosso patrocinador. Olá, sou Franco Fasoli, sócio-diretor do segmento Empresas do Santander. Estamos inaugurando um momento especial. Acabamos de relançar a nossa marca, como Santander Empresas. Essa é uma revitalização da marca que acompanha nosso negócio. Desde o começo de 2024, lançamos um modelo de atendimento humanizado, único no mercado, não focado apenas nas nossas lojas, mas vai até os nossos clientes. Com isso, reforçamos nosso compromisso de proximidade, nos colocando sempre disponíveis e integrados ao seu negócio. Inovamos também no portfólio e lançamos uma oferta focada no relacionamento, na qual quanto mais você usa, mais benefícios você pode ganhar. Desde isenção de tarifas a transações grátis, na conta e também na maquininha. Isso sem deixar de lado todo o ecossistema Santander, que está à disposição de todos os tipos e tamanhos de negócios, com soluções financeiras e não financeiras, incluído o Programa Avançar, que tem foco na capacitação e crescimento das empresas, e até mesmo soluções de internacionalização para seu negócio. O Santander Empresas começa todos os dias com você. Para saber mais sobre o Santander Empresas, acesse nosso site e siga Santander Empresas Brasil nas redes sociais. Até logo! Estamos de volta com o Café com o Investidor. Eu converso com Sara Delfim, ela é sócia fundadora da Dália Capital. Sara, você estava comentando um pouquinho das suas estratégias e vocês são uma casa predominantemente que investe em ações no Brasil. Uhum. E tem, como você comentou também, são 7 anos que a Dália está aí no mercado fazendo investimentos. E nesses 7 anos, o que não faltou no Brasil foi volatilidade. A bolsa subiu, a bolsa caiu, a bolsa subiu de novo, caiu de novo. Eu fico imaginando para vocês que estão no dia a dia fazendo esses investimentos, a tensão que vocês devem passar. E agora, quando a gente está gravando, a Bolsa está em patamares recordes. Depois de, em dezembro, ter afundado por conta da questão do dólar chegar a R$6. Então, eu tenho 2 perguntas para você. Como que é investir em ações no Brasil?
Se você está otimista com a Bolsa Brasileira. Tá, vamos lá. De fato, esses últimos 7 anos não foram fáceis, né? A gente começou o fundo lá em maio de 18, uma semana depois, 10 dias depois, teve a greve dos caminhoneiros, que ao mesmo tempo o juro americano abriu, né? Sei lá, bastante naquele período. Aí depois você começou a discutir uma eleição, foi uma eleição tumultuada, teve facada, e depois teve o Ministério dos Sonhos, né, do novo governo, que logo depois começou a se desfazer, aí veio a Covid, aí veio a seca no Brasil, que a gente pagou pela primeira vez, né, bandeira vermelha na conta de luz, isso é inflação. E aí depois, como já não faltava muita desgraça, a gente teve uma guerra. E aí, enfim, agora a eleição americana, enfim, todas essas incertezas. Então, e a eleição aqui também em 2023. Então, foi, assim, bastante turbulência, muita incerteza, mas foi o que eu falei do Warren Buffett, o tempo, né? Quando a gente olha nesses 7 anos, a gente entregou um retorno de 120%, conseguiu bater o CDI, que foi mais ou menos de 80%, e a própria Bolsa, que também ficou aí na casa dos 80%. Então, é isso, assim, a gente está ali pilotando no dia a dia uma gestão ativa, tem momentos que você está mais otimista, mais convicto, você aumenta essa alocação em bolsa, tem horas que você está mais na dúvida, tem umas variáveis ali que você não está ainda muito confiante, o que você faz? Você reduz um pouco a posição de bolsa, ou você aumenta os hedges, né, para proteger a carteira, e aí você consegue navegar nesses períodos de mais turbulência, né? E é uma coisa interessante, Ralph, que os ciclos no Brasil, eles são muito intensos, né? Se a gente voltar ali para o final de 2015, que foi quando começou o impeachment, né, da presidente Dilma e foi consumado, né, quase que um ano depois, em agosto de 16, essa expectativa da mudança de governo, de agenda de governo, em 2016 a Bolsa subiu 70% em dólar. Assim, não é 20%, não é 30%, é 70% em dólar. Que o mercado antecipa essas mudanças, né? Seja de agenda econômica, agenda política, tudo, né? O meu trabalho é prever o futuro, né? E agir antes. Então, que foi o que trigou até a minha saída. Eu falei, gente, o Brasil, assim, vai passar por mudanças importantes. É hora de ter mais risco. E eu, trabalhando no banco, eu não podia comprar bolsa, né? O compliance não deixava. Então, eu falei, não é aqui, eu preciso sair. Então, e a gente pode estar perto desse ciclo no Brasil, né? Por diferentes razões. Então você está otimista com a gente Bolsa tá Brasileira? Otimista, mas assim, é Brasil, né? Tá. Então é cautelosamente otimista. E por que você está otimista? Quais são os pontos que te levam a ter esse otimismo com a Bolsa Brasileira? Então, quando a gente olha para os principais desafios, eu acho que boa parte deles passou, né? A gente hoje tem uma inflação que é a ideal? Ainda não, mas ela é uma inflação que está controlada. A gente acredita que já fizemos o pico de juros, né? A gente já trouxe o juro para 14,75. Eu estou querendo dizer que ele vai cair amanhã? Também não. Não vai subir, você acredita que Eu não acho sobe que mais? não só, eu acho que ele fica nesse patamar até eventualmente o Banco Central ter um pouco mais de visibilidade do que vai acontecer com o real e com essa questão, né, que a gente vive hoje, se tem o IOF, não tem IOF, enfim, qual que é a agenda do governo. Mas eu acho que subir os juros não haveria necessidade. Então, ele fica parado por algum tempo e, obviamente, o próximo passo é um corte. E, de novo, o mercado antecipa. E quando o mercado antecipa, assim, as reações são muito fortes, né? Como eu falei, de subir muito e muito rápido. E, realmente, assim, se a gente for olhar o que aconteceu nesse começo de ano, a Bolsa está subindo os seus 15% e, assim, não aconteceu nada. Né? Ao contrário, o mercado... Quer dizer, aconteceu tudo, não aconteceu nada. O mercado não gostou muito das medidas do IOF, imaginava-se uma reação mais dura que não aconteceu. Porque são, assim, a narrativa, né? A gente que está aqui e vê televisão, vê jornal todo dia, as notícias são, não vou dizer que são negativas, mas, assim, elas reportam o que de fato está acontecendo ali, seus desafios. Mas o que acontece no mundo importa muito, né? Eu acho, a gente na Dália acha que essa andada que a Bolsa teve foi muito mais por uma questão global do que
resolução de problemas do Brasil. E por que isso, né? O que aconteceu, principalmente nos Estados Unidos, nesse ano, por conta dessa agenda do Trump, guerra tarifária e tudo mais, levou muita incerteza para o mercado americano, num nível de valuation que estava muito esticado lá. Todo mundo tinha bolsa americana. Qualquer pessoa no mundo tinha bolsa americana, todo mundo tinha Microsoft, Nvidia, assim, até o taxista sabia que existia Nvidia. Então, quando você entra num período de incerteza econômica, com um valuation alto, naturalmente existe uma correção. E o mercado americano corrigiu e o investidor falou, eita, aqui também tem problema, eu preciso me diversificar. E normalmente, quando o dólar fica fraco, que é o que tem acontecido, é bom para mercados emergentes. Então, você teve naturalmente um shift, né? Assim, os investidores globais falaram, não dá para eu ficar todo alocado nos Estados Unidos, também tem risco, também tem incerteza, eu preciso diversificar. Para onde eu vou? E nesse cenário de dólar fraco, para emergentes é muito bom. E aí, dentro de emergentes, você não tem tantas opções, né? Você tem a China, que tem seus problemas, você tem a Rússia, que está em guerra, você tem a Turquia, que tem muita instabilidade política, você tem o México, né, vivendo também essa questão tarifária com os Estados Unidos, o resto da América Latina é muito pequena, e aí você tem o Brasil, né, com 220 milhões de consumidores, exportador de petróleo, exportador de comida, autossuficiente em energia, está no terceiro ano de mandato, né, do governo, então existe a possibilidade de uma mudança. As empresas estão bem, né? A gente teve aí o primeiro trimestre que a gente tinha receio do que as empresas poderiam reportar, e foi assim, surpresa atrás de surpresa. Mesmo com juro nesse patamar? Mesmo com juro a 14,75, é impressionante. As empresas brasileiras crescendo lucro 30%, 40%, 50%. Então, essa combinação de fatores fez um fluxo vir para o Brasil, né? O fluxo estrangeiro, que está dando, né, esse suporte para a Bolsa. E os investidores locais, eu acho que estão interpretando que também a gente pode estar perto, né, do fim do ciclo de aperto monetário aqui. E assim, quando o juro começa a cair, isso a história mostra, né? Assim, para ativos de risco, para a Bolsa, é um cenário muito favorável. Então, a gente combinou, né, um pouco dessa visão global com essa visão de ciclo no Brasil. E tem uma coisa que você comentou, o Ibovespa está no high, né? Tá, mas quando você olha o valuation, que é a métrica, né, que a gente olha se está caro ou barato, ele não mudou. Porque o que a gente fala, né, do PL, né, o PI, né, Sim. que seria o valor da Bolsa dividido pelo lucro das empresas da Bolsa. Como as empresas vêm reportando resultados muito mais fortes, esse valuation praticamente não mudou. Mesmo a Bolsa subindo 15, como os lucros melhoraram muito, ela está até em alguns setores mais barata do que estava antes dessa subida, desse rally, porque os lucros subiram muito, né? Então, do ponto de vista de valuation, de precificação, apesar de parece que está no high, mas o valuation ainda é muito barato. O mercado não está antecipando também a eleição, numa perspectiva de mudança de governo para um governo mais de direita, ou isso não está no preço ainda? Eu acho que o mercado, de novo, né, o nosso trabalho é antecipar. E, de fato, existe essa discussão, né? Parece que falta muito, mas um ano passa muito rápido mesmo, né? Então, as eleições de 2026 já você começa a ter, de fato, movimentação sobre isso. Eu não sei se o mercado tem uma expectativa de esquerda ou de direita, assim, nem sei se vale entrar nesse mérito, mas eu acho que o mercado percebe que vai ter que ter uma mudança de agenda, né? E acho que isso muito é refletido pela popularidade, que é uma outra coisa que provoca a gente a pensar, né? Se você tem o desemprego na mínima, se você tem uma inflação, que você ainda teve, assim, mas você tem uma inflação controlada, você tem as pessoas com uma renda, né? Uma renda real subindo. Se as empresas da Bolsa estão reportando resultados bons, é porque existe um mercado consumidor. Por que a popularidade está tão ruim, né?
Então, acho que o que a sociedade está mostrando é que, olha, tá ruim, mas tá bom, assim, mas não é isso, né? A gente quer uma mudança, uma agenda, sei lá, reformas estruturantes, alguma coisa. E independente se vai ser esquerda ou direita, eu acho que os indicadores de popularidade e até mesmo o resultado da última eleição, Ralph, porque se você for pensar, foi 50,2 você está falando da eleição presidencial, não das municipais, em que claramente de presidente, Isso. né? A eleição ela foi 50,2 a 49,8. Assim, a mensagem que a sociedade estava dando era: eu não quero nenhum nem outro, eu quero paz, mas vai você. Então, assim, já não foi uma vitória, né, na eleição, e ainda com uma popularidade tão ruim e caindo, apesar de todas as medidas populistas que a gente tem visto, acho que não é mais essa agenda que a sociedade quer. Então, acho que o mercado tenta antecipar uma mudança de gestão, seja lá quem for, de que vai resolver esses problemas que a gente tem. Assim, a gente precisa resolver o problema fiscal. Sim, e eu fiz a pergunta até porque quando você olha para a Argentina, o efeito da Bolsa aconteceu um ano antes do Milei ser eleito presidente dos Sim. Estados Unidos, que é mais ou menos o que a gente está aqui no Brasil. Exato. Sara, e como isso se reflete no seu portfólio? Com esse cenário que você me traçou, assim, no que você está investindo? No que você está apostando na Dália? Tá, assim, de forma setorial, os setores que ainda representam mais a nossa carteira têm sido utilities, né, que é serviços, né, energia elétrica, saneamento, bancos, o setor de bancos. E, assim, ao longo desse começo de ano, a gente vem adicionando o que a gente chama de cíclicos domésticos, né? São empresas mais voltadas a consumo doméstico, né? Curioso, com o juro nessa altura, que geralmente seria a que mais sofreriam. Seria a que mais sofreria. Mas, assim, já sofreram. Assim, os 2 últimos anos, para esse setor mais de varejo ou consumo doméstico, foram 2 anos muito difíceis, assim, de tudo, de cenário competitivo, de mudança tributária, de falta de crédito, né? Os bancos foram mais restritivos em conceder o crédito, e é um setor que depende de crédito. Então, você teve ali uma tempestade perfeita, que a impressão que tem é que, ufa, assim, o pior passou. O que a gente vê à frente? A gente vê à frente que essas empresas, né, investiram ao longo do tempo, melhoraram tecnologia, melhoraram logística, melhoraram o seu e-commerce, porque hoje é uma mania que a gente tem que veio para ficar, né? A empresa que não tem online, assim, dificilmente vai sobreviver. As empresas fizeram uma boa gestão de balanço, então não tem dívida, ou se tem dívida, é uma dívida de longo prazo. Então, as empresas estão saudáveis, né? E com o cenário de que possivelmente o juro parou de subir, estabilize e cai, é o setor que mais surfa isso, né? Então, claro que não é que você faz uma aposta. Você seleciona as melhores empresas que você confia, seja no produto, na gestão, que surfa melhor, né, esse cenário de juro caindo em algum momento, né? Então, a gente veio colocando mais dessas pimentinhas na carteira. Você pode citar quem são? Assim, de cíclicos domésticos, a gente tem varejistas de vestuário, que não são muitas, né? Assim, que estão aí com boa performance, Renner, C&A. A gente gosta de Localiza, a gente gosta de real estate, né? Setor de imobiliário. A gente tem bancos, que não deixa de ser também, né? Um cíclico doméstico. Então, são esses, assim, os setores que a gente mais tem, além de utilities. E Estados Unidos, vocês estão investindo nos Estados Unidos? Porque um dos fundos, acho que dá mandato para investir nos Estados Unidos. Esse fundo que eu comentei, que foi o primeiro, né, o Dália Total Return, ele tem um coração de Bolsa Brasil, mas lembra que em volta a gente pode ter bolsas lá fora, juros, moedas, commodities. A gente sempre carregou uma posição assim de bolsa americana nesse fundo, que tem, assim, foi muito acertada, né, ao longo do tempo, mas recentemente, de fato, a gente ficou muito leve, assim, porque a eleição do Trump, toda a narrativa dele, enfim, a forma e o conteúdo, né, do que ele vem fazendo,
A gente falou, não, a gente não precisa correr esse risco agora. O que a gente tem lá é algumas poucas empresas que a gente seleciona, tipo a NVIDIA ainda é uma empresa que a gente gosta, Uber é uma empresa que a gente gosta, mas a gente está muito leve em Estados Unidos. O Uber não sofre com tarifas, a NVIDIA está sofrendo, Ela principalmente tem, por conta da China. Mas ela tem vantagens aí competitivas que são muito fortes. Então, até depois, se você quiser convidar o Murilo para bater um papo, é ele que cobre assim no detalhe, ele entende, um gênio disso. É um papo muito interessante assim sobre tecnologia, mas é um dos nomes que a gente ainda tem. Ô Sara, uma das cartas da Dália fala do fim da Pax Americana. O que vocês queriam dizer com isso? A gente escreveu essa carta meio que não é uma afirmação, mas é mais uma interrogação, uma provocação, porque a gente, de fato, sempre falou, né, de Pax Americana, que nada mais é do que as características, né, que fizeram com que os Estados Unidos seja e talvez continue sendo a grande potência do mundo, né? E ali a gente chamou um professor de história, um professor do Anglo, o professor Dani, para dar aula, assim, o que aconteceu, né? Desde a descoberta, a colonização, o processo, o que aconteceu, né, com os Estados Unidos para que eles virassem o que eles são hoje. E foi muito interessante, porque eram coisas assim que pareciam tão óbvias, mas que ninguém te ensina isso na escola, né? E uma das grandes vantagens, as 3 grandes vantagens, né? A geografia, a demografia e ele está à frente em tecnologia, né? E a geografia você não copia, você nasce com ela. A demografia leva tempo para você consertar, né? Levam gerações. E eles, de fato, têm uma das populações mais jovens do mundo. E uma população jovem, ela gera riqueza, ela consome riqueza, ela põe energia na economia, ela estuda. Então, um país que tem uma população jovem, acho que ele já parte de largada com uma grande vantagem competitiva. Então, o que a gente acha que essas características não vão mudar de forma estrutural. Agora, no curto prazo, você tem incerteza. Não sabe que fim vai ter essa questão tarifária, quanto tempo demora para você mudar essas cadeias, né, de suprimentos, fornecedores, se é que vão mudar. Isso afeta crescimento americano, se afeta crescimento americano, afeta o valor do dólar. Então, diante desse cenário de curto prazo, essas mudanças conjunturais, a gente escreveu essa carta, mas a gente acredita que é conjuntural, não é estrutural. A Pax Americana, ela continua válida. Existe uma corrente que discute o fim do excepcionalismo americano. Pelo visto, você não acredita nisso. Não, a gente ainda não acredita. Assim. Você pode ter essa questão de tecnologia, assim, até faço um paralelo com o futebol, né, que vocês gostam, né? Assim, se a China está investindo e está correndo atrás, também pode ter o lado bom, né? Se não existisse o Messi, talvez o Cristiano Ronaldo não se esforçasse tanto para ser o melhor do mundo. E se não tivesse o Cristiano Ronaldo, talvez o Messi não se dedicasse tanto para ser o melhor do mundo. Então, quando você tem 2 disputando o primeiro lugar, faz com que os 2 vão, né, na direção certa. Então, a gente acha que tem espaço para os 2 também, assim, mas a gente acredita que os Estados Unidos está à frente, né? E aqui, assim, meu celular é da Apple. Mas é feito na China ou na Índia. Boa parte dos componentes, sim. Mas a gente usa, né? A gente confia no produto americano, né? Apple, Microsoft, o sistema Windows, Google, Amazon, assim, tá no nosso cotidiano e que às vezes a gente nem percebe. Então, está muito já enraizado. Então, isso eu acho que, assim, já é um grande diferencial, né? Você quebrar barreiras de marca, de confiabilidade, enfim, de tudo. Então, assim, respondendo, a gente acha que conjunturalmente a Pax Americana pode estar ali vivendo seu momento de incertezas, mas estruturalmente, assim, geografia e demografia, acho que são grandes potências, assim, que fazem os Estados Unidos, acho que, se destacar. Ô Sara, quando a Dália foi criada em 2017, como você bem lembrou, era o momento que você acreditava que o Brasil ia passar por uma transformação estrutural e que era uma oportunidade. Mas de lá para cá, muita água passou por debaixo da ponte
E o setor que você atua, multimercado, ações, assim, se a gente olhar os dados da Ambima, assim, teve muito resgate. Sim. Assim, até por conta dos juros na casa que está, muita gente investindo em renda fixa. Então, duas questões para você. Como vocês estão lidando com isso? E se, na sua visão agora, com essa mudança que você acredita, mais otimista, com essa visão mais otimista para a Bolsa, vai voltar recursos para a renda variável, para ações? Esse é um bom ponto, assim, sim, e assim, é uma postura totalmente legítima, assim, quando você tem o CDI de 14, 15, sem risco, ou com pouco risco, é natural que o investidor vá para onde ele se sente mais seguro. Então, a gente entende essa competição, né? E fazia todo sentido, de fato, a indústria viver esses resgates. E teve, assim, muito investidor foi na euforia, porque é uma coisa até que o Peter Lynch, né, que é um dos maiores investidores gestores, né, do mundo, que é do fundo, eu não sei, nunca sei pronunciar, Magellan, alguma coisa assim. É o melhor fundo do mundo, assim, você pegar em qualquer janela. Mas o investidor médio perdeu dinheiro, porque o investidor médio, ele entra quando a bolsa já está subindo e quando a bolsa começa a cair, ele entra em desespero e resgata. Então, esse investidor médio nunca ganhou dinheiro, mas o fundo, assim, espetacular. Então, existe um pouco disso, assim, o investidor, acho que no último ciclo bom de bolsa, acabou se machucando. E aí, obviamente, tende a ser mais resistente a voltar de novo. E a gente entende e está tudo bem, né? A gente sempre fala da diversificação. E eu mesma, assim, apesar de ter um DNA de bolsa e sempre investir em bolsa, obviamente que eu tenho CDI. Né? Eu tenho lá uma poupança de emergência que, 15% ao ano, óbvio que eu vou ter. Mas aí eu tenho outros investimentos diversificados que é para combinar, complementar essa minha posição de renda fixa, né? E a história mostra, né, Ralph? Assim, a Bolsa Americana, assim, tem momentos bons, tem momentos ruins, mas se você pegar nos últimos 50 anos, a Bolsa Americana subiu 80% do tempo. Se você pegar os últimos 50 anos, o dólar se valorizou por 42 anos. Então, assim, tem muito mais positivos do que negativos ao longo da história. Então, por isso que a gente fala, é sempre bom ter um pouco de tudo que é bom, né? É bom ter CDI, é bom ter dólar, é bom ter Bolsa Americana, é bom ter um pouco de Bolsa Brasileira, porque é cíclico. E quando o ciclo muda, de novo, né, as correções são muito rápidas, né? 2016 a bolsa subiu 70% em dólar, depois 2017, 18, acho que foi mais 25 em dólar cada ano. Assim, é muita coisa. Mas não é linear, Sim, né? Assim, claro. ele é cíclico, faz parte. E se voltar, quem voltaria? Seriam os investidores institucionais? Assim, fundo de pensão hoje está assentado em NTNB hoje. Ninguém tem bolsa. Assim, que foi até uma última carta que a gente escreveu dos 3 P's, né? Que o que importa, né? É preço, posicionamento e política monetária, né? Então, o preço está barato da bolsa. A política monetária, a gente acredita que parou de subir. E tem o P de posicionamento. Que é agora, Que é agora, que ninguém tem bolsa. Assim, institucional não tem bolsa, varejo não tem bolsa. Assim, todo mundo realmente se escondeu na renda fixa. Então, à medida que as pessoas, né, que o mercado vai ganhando mais convicção dessa mudança de política monetária, né, e eventualmente, né, um pouco mais à frente, uma mudança na eleição, a gente espera que esse fluxo comece a vir. O gringo veio e está vindo, né? O local ele é sempre mais resistente, né? O gringo ele sempre acaba chegando antes na festa. Sara, a gente está chegando ao final e no final eu faço um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Essa parte é a mais difícil, mas vamos lá. Me diz então o investimento que você se arrepende. Esse não dá para esquecer, assim. Que meu pai a vida inteira trabalhou na aviação e eu a vida inteira acompanhei o setor aéreo. Então, o meu grande erro foi com a Embraer. Ah, com a Embraer? Foi com a Embraer. Olha só. Foi quando tinha... E acabou acontecendo, né? A expectativa da Boeing, né? Comprar a divisão de aviação comercial da Embraer. A gente, assim,
A gente investiga tudo e chegamos à conclusão de que o deal vai acontecer. Vamos comprar a Embraer e fazia muito sentido. Só que a Boeing, quem diria, né, uma empresa americana, deu para trás. E aí deu ruim. Aí a ação caiu. Você comprou e vendeu já. E hoje ela está em patamares recordes, Exato, subiu, Virou sei lá, o ciclo. dobrou, É. virou o ciclo. Isso foi ali 2019, 2018, 19. 2019, eu acho é. que foi quando foi anunciado o acordo. Né? E aí eu fiquei um tempo de mal com a Embraer, até me recuperar, mas de lá para cá, depois a gente teve, enfim, a gente não é agnóstico, a gente não tem preconceito, assim, foi um erro de análise nosso, não foi um erro da empresa, né? Então, a gente não tem problema nenhum hoje com a Embraer, foi só um momento de depressão rápida. E o contrário, Sara, um investimento que você se orgulha? Eu acho que não tem assim, Ralph, porque, de novo, é uma carteira integrada, assim, né? É um quebra-cabeça. Eu acho que um grande acerto que a gente teve, provavelmente pelos 6 primeiros anos de Dália, foi estar comprada em bolsa e comprada em dólar. Assim, foi uma combinação muito poderosa, assim, que ajudou a gente a ter, né? Eu acho que esse histórico positivo, apesar dos desafios, e com uma volatilidade muito controlada, assim, muito suave. Acho que essa combinação foi muito poderosa. Assim. Era um hedge? Não era um hedge. Ele serviu como um hedge em alguns períodos, mas a gente acreditava na força do dólar, assim. E, de fato, aconteceu, né? Os Estados Unidos sugou o dinheiro do mundo, né? Nos últimos anos. Pré-pandemia e depois da pandemia ainda mais, né? Que certamente foi o país que primeiro saiu, né, da crise do Covid e saiu mais forte. Então, acho que foi isso, assim, foi essa combinação, acho, de ficar comprada em bolsa e comprada em dólar. Sara, e um livro de cabeceira? Esse é difícil, assim, sempre tem um livro, assim, eu sempre me desafio a ler, né? Até para dar exemplo em casa, né, para as crianças. Essa nova geração é difícil, então sempre tenho ali um livro que eu tô lendo. Assim, um que me marcou, não estou me lembrando, mas um que eu estou lendo, que estou relendo, na verdade, por tudo isso que está acontecendo, é 21 lições para o século XXI, Sim. do Yuval Harari. Que fala muito dessas... Ele foi escrito em 2018, assim, mas, sei lá, acho que ele também fazia um trabalho futurístico. É uma coleção de artigos dele. E ele fala muito dessa questão do desafio tecnológico, desafio político, assim, essa questão da globalização, nacionalismo, como lidar, né, para que direção que o mundo está indo, certo ou errado. E uma coisa assim que me chama a atenção é esse questionamento, assim, porque hoje todo mundo tem acesso a tudo, se quiser, né? Conteúdo, informação está ali. Que talvez o mais importante seja saber o que fazer com a informação e ter o equilíbrio emocional, assim, né? E eu me preocupo isso também com os filhos, assim. Talvez seja a característica mais valiosa do ser humano no futuro, é a inteligência emocional, porque todo o resto está disponível, né? Então, é um livro que eu li, sei lá, uns 2 anos atrás e voltei a reler algumas partes agora pelo contexto em que estamos. Ele é muito bom, adoro. Ele é muito bom. Os 3 livros dele. Eu seria um hobby. Um hobby, esse é difícil também, porque assim, eu não tenho um hobby específico, mas uma coisa que eu gosto e que eu preciso é ter o meu momento. Sabe aquele 1 hora ou 2 horas? Que não importa se eu vou ler, se eu vou ficar deitada sem fazer nada, se eu vou passear o cachorro ou se eu vou para academia, mas é assim, eu preciso ter esse momento eu sozinha. Então, porque tem gente que sabe, né? Eu quero ficar sozinha porque eu vou correr. Eu vou ficar sozinha porque eu vou na academia. Assim, para mim não importa. Eu preciso desse 1, 2 horas, assim, do meu momento. Esse é o meu hobby. E, Sara, todo mundo tem uma frase ou um mantra que leva para a vida. Qual a sua frase? Essa é fácil, viu? Essa é gentileza gera gentileza. Para mim, assim... Isso é uma coisa que ao longo do tempo, assim, porque quando a gente criou a empresa, Ralph, podia dar certo, mas também tinha tudo para dar errado, né? Assim,
E a gente teve pessoas muito gentis, assim, no nosso caminho, que ajudaram, que deram conselhos, que falaram, olha, isso quando a gente fez não deu certo, então não faz diferente. Então, teve, assim, gestores e casas que a gente admirava e que ajudaram muito a gente, assim, dando tempo, né? Sendo generoso com o tempo deles, ajudando, aconselhando. E, obviamente, outras gestoras nasceram depois da gente, a gente fez exatamente a mesma coisa, assim. Quando pediram ajuda, a gente foi. Então, gentileza gera gentileza. Acredito nisso. Sara, muito obrigado por participar aqui do Café com o Investidor. Obrigada, um prazer. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com Sara Delfim. Ela é sócia fundadora da Dália Capital. Você pode assistir esse programa nas páginas do Neofeed, neofeed.com.br ou na nossa página no YouTube. Aliás, quando você estiver na nossa página, aproveita para seguir a gente, ativa as notificações, é só clicar aí no sininho e dá likes. Se você gostou do programa, compartilha com seus amigos. Agora, se você prefere ouvir, escolhe aí o seu tocador preferido de podcasts e até o próximo episódio. Santander Select. Começa em você. Começa agora.